Bom dia, crianças, tudo bom com vocês? Olha só, a gente hoje vai contar uma história que está lá na nossa Bíblia, que fala das 10 virgens. Mas primeiro a tia vai explicar o que eram virgens, né? 10 virgens eram as moças da cidade que não eram casadas, elas eram solteiras. E aí ia acontecer essa festa de casamento. Todo mundo aqui já foi numa festa de casamento, né? Uma festa de casamento é uma festa grande, uma festa muito legal. E aí ia acontecer essa festa nesse determinado lugar. E aconteceu o seguinte, essas moças ficaram tão ansiosas para ir nessa festa de casamento que elas se arrumaram. Foram lá, colocaram uma roupa bonita, colocaram cabelos bonitos para elas ficarem bem bonitas para essa festa de casamento. Só que essa festa de casamento ia acontecer numa região, né? E nessa região, antigamente, não tinha luz. Não tinha energia. Então, cada uma levava na sua mãozinha uma lamparina. A lamparina servia para quê? Para clarear o caminho onde elas iam andando, porque não tinha luz naquela época, né? Era diferente de hoje. Então, olha só o que aconteceu. Essas moças foram preparadas para essa festa de casamento. E sabe como que era o casamento antigamente? Não era como é hoje, não. Hoje, o noivo espera a noiva, né? Mas naquela época era diferente. O noivo ia em procissão para buscar a noiva. Era diferente, né? Então, olha só. E aí elas ficaram muito ansiosas e se arrumaram muito. E aí colocaram o azeite na lamparina e foram lá para seguir aquela festa. E chegaram nessa região, né? Onde tinha a festa lá do casamento. E chegaram lá e ficaram lá esperando aquele povo todo chegar. Só que aconteceu uma coisa. O noivo estava demorando muito para chegar. E aí, elas ficaram com as lamparinas lá bem acesas, né? E o noivo demorou muito para chegar. E aí, o que aconteceu com as meninas? Elas acabaram, dormindo. Pegaram no sono e começaram a dormir e dormiu. E o noivo não chegava, né? O noivo estava lá se aprontando. E aí, quando o noivo chegava, sabe o que acontecia? Todo mundo começava a gritar. E aí, elas pegaram no sono e dormiram. Sono profundo. De repente, ouviu-se um grito assim: o noivo está chegando! O noivo está chegando! Aí elas correram, levantaram assustadas assim, pegaram as suas lamparinas, cada uma com a sua lamparina, e se aprontaram e ficaram lá esperando o noivo. Só que aconteceu uma coisa. 5 moças dessas aqui eram prudentes e 5 eram nércia. O que é isso, tia Preta? As 5 moças que eram prudentes levaram as suas 5 lamparinas com bastante azeite. Elas estavam preparadas. Mas haviam 5 moças que elas não ligavam muito para essas coisas não, sabe? Elas eram assim meia doidona, não estavam aí para o que os outros falavam, não prestavam muita atenção, não eram cuidadosas. E aí elas levaram as lamparinas, só que a lamparina ficou sem luz. A lamparina apagou enquanto elas estavam dormindo. As preparadas correram lá, acenderam as suas lamparinas e continuaram acesas. Aquelas que não estavam preparadas não tinham azeite suficiente. E aí, o que aconteceu? Elas correram lá perto daquela que tinha o azeite e falaram assim: poxa, me empresta um pouquinho do seu azeite, a minha lamparina apagou. E aí, a que era inteligente, a que era cuidadosa, né? Falou para ela assim: não, nós não podemos te ajudar. Vai correndo lá na cidade e compra mais azeite. E aí elas correram lá na cidade para comprar mais azeite e acender a lamparina. Só que aconteceu uma coisa. Quando elas foram na cidade, o noivo já estava chegando. E aí o noivo chegou. E aí o que aconteceu? O noivo entrou, né?
E as meninas que estavam preparadas entrou para dentro da festa e ficou lá com o noivo na festa. E aí, as meninas que foram buscar a lamparina, o azeite para a lamparina que tinha apagado, quando elas chegaram, o noivo já havia fechado a porta. E aí, elas gritaram assim: "Oh, por favor, abre a porta, abre a porta. A nossa lamparina apagou, nós fomos buscar mais azeite. Abra essa porta, eu quero participar da festa." E aí, o que aconteceu? O noivo falou assim: "Não conheço vocês." Fechou a porta e aí elas ficaram para lá porque elas não foram cuidadosas, né? E aí o noivo entrou para dentro da festa e ficou lá na festa que estava acontecendo aquele casamento. Olha só, a história de hoje, Jesus quer ensinar uma coisa muito especial para a gente, criança. Nós temos que ser como essas 5 moças que ficaram com a lamparina acesa. Por quê? Elas foram cuidadosas, né? Elas foram prudentes. Elas levaram as lamparinas e elas continuaram com as suas lamparinas acesas. Por quê? Porque elas tinham o cuidado, né? Elas se preveniram que poderia acontecer alguma coisa e que realmente aconteceu. Então, olha só, o que Jesus quer falar para a gente hoje, crianças? Que nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora em que o noivo vem buscar a sua igreja. O nosso noivo é Jesus. Ele vem buscar a sua igreja. E para a gente subir lá no céu com ele, nós temos que estar preparados. Não é, criança? Nós temos falado isso diariamente. Como que a gente vai se preparar? Lendo a Bíblia, orando, conversando com o Papai do Céu. E aí, nós vamos esperar esse grande dia, que será o casamento de Jesus com a sua igreja. E aí nós vamos participar dessa grande festa lá no céu com Jesus. Muito bem, né, crianças? Então, a gente vai estar orando, agradecendo o Papai do Céu por esse dia de hoje e dizer para ele que nós o aguardamos ansiosamente por esse dia. Vamos lá? 1, 2, 3. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Que o Senhor esteja, Senhor, de maneira especial cuidando de cada criança. E que de maneira especial o Senhor esteja, Senhor, falando com essas crianças nesses corações tão perfeitos. Pai, que nós possamos, ó Pai, aguardar ansiosamente por esse dia. E, Senhor, que nós possamos, Senhor, além de aguardar, Senhor, levar esperança para esse mundo que está tão, assim, sem esperança. E que a Tua luz seja a nossa luz nesse dia, Pai. Nós te agradecemos e te pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.